Bem-vindos à Reinvenção em Ação, Open Space. Nessa temporada teremos 17 episódios gravados diretamente do evento Agile Brasil 2023. Chegando até você com o patrocínio da Business Map. Embarque conosco neste universo de ideias, experiências e muito mais. Salve galera, estamos aqui em mais um episódio gravado ao vivaço da Agile Brasil 2023, do Reinventando em Ação. Todo episódio que eu tô gravando, eu tô começando falando sobre o que a gente tá fazendo aqui. E essa ideia aqui de gravar podcast no meio do evento, ela veio por quê? Eu venho pra evento, eu sei que vocês três também vêm pra evento, pra ficar no corredor batendo papo com a galera, pra rever a galera, trocar ideia. Eu falei, putz, por que a gente não leva essa ideia que a gente troca no corredor, ou pelo menos uma partezinha dela, pra ficar disponível pra todo mundo, inclusive quem não veio no evento. Então esse foi o primeiro estalo. O segundo foi, isso fica eternizado aqui. Então, em 2035, pessoas vão estar assistindo isso daqui. A gente vai estar assistindo e falar, nossa, olha como a gente era jovem, né, em 2023. Enquanto a gente estiver lutando contra a inteligência artificial, a gente vai poder lembrar como era, né? Sempre tem alguém que traz um negativismo aqui, ó, a luta, ó. Olha, meu Deus do céu. Olha as porcarias que a gente pensava nessa época. Ao contrário, a gente fala, nossa, olha como a gente evoluiu desde então. Isso, é o lado positivo da coisa. E aqui, pra esse episódio em especial, eu convoquei um time que, ó, alguém falou que na hora que a gente ia começar a gravar, alguém passou, pô, não sei se a mesa vai aguentar, hein? Olha só, o time tá bem escalado. Entramos em campos bem escalados aqui para debater um assunto que eu não contei para eles exatamente o que é, então eu vou começar apresentando o time. Já que eu fiz propaganda do time, temos aqui alguém que já foi citado hoje, mais de uma vez também, Vitor Hugo Germano. Foi citado porque foi keynote speaker no sábado passado da Afroiá TechConf, inclusive beijo Deza, que organiza a Afroiá TechConf. Sigam a Afroiá Tech Hub aí. VH foi keynote speaker da Afroiá TechConf. E eu citei ele já 2 vezes aqui, pelo menos, em episódios. Então, boas-vindas, VH. Aí, muito obrigado por me convidar a estar por aqui. Acho que é a primeira vez que eu venho no Agile Brasil nos últimos 3 anos, talvez. Por diversos motivos, a gente pode até falar um pouco sobre isso. Mas é muito legal estar aqui. Muito bom, muito bom. Estamos aqui também com alguém que é keynote speaker, mas da própria Agile Brasil. Mas vocês que estão aí já têm, provavelmente, em 2035, acesso à gravação do vídeo da palestra dele. Mas a gente ainda não, porque ela vai acontecer amanhã. Certo? Então estamos aqui com Rafa Cáceres, diretamente do futuro e do passado ao mesmo tempo. Fala, Rafa. E aí, galera, beleza? Bom. Meu primeiro podcast ao vivo, cara. Aí. Fica aí 2035. É o vivo primeiro de muitos. Bom, eu não falei da sua palestra exatamente porque ela vai ser amanhã, mas eu já dei spoiler pra galera em um dos episódios, tá? Fica a dica aqui. Um pequeno spoiler, mas a galera que vai ouvir já viveu a palestra. Então, tá tudo já dei misturado. spoiler pra uma galera também. Muito bom. Aí, ó, boa. Por último, a gente tem aqui alguém que a gente pegou, tava passando aqui. Vem, senta, vamos gravar. Sobre o quê? Não sei, senta, vamos gravar. E é uma obrigação, assim, sentar aqui e gravar, porque em todos os episódios gravados até agora, aqui nessa mesa, eu citei a palestra dela de hoje de manhã. Temos aqui nossa keynote speaker da Agile Brasil 2023, Mari Graf. Oi, gente, tudo bem? Prazer, obrigada. E foi isso, é uma loucura eu estar aqui, mas tá tudo bem. mas tá. Tá tudo bem, É uma loucura, exato. mas tá. Vamos ver. Vamos lá. Vou pro tópico. O tópico aqui é uma pergunta que veio do nosso internauta, diretamente do Rio de Janeiro, Vitor Hugo Bassi. Bassi, hein? Será? Será que tem ligação? Não sei. Vitor Hugo. É o mix, né? É o filho. Pra quem não pegou a piada aqui, é o filho. O sócio, atualmente de 2023. O sócio, talvez 2035 ainda, quem sabe? Sócio do Vitor Hugo Germano é o Giovanni Bassi. Então, Vitor Hugo Bassi a gente são os dois. Vamos lá. Internauta diretamente do Rio de Janeiro. Assim disse Vitor Hugo Bassi. Aliás, abração, Vitor. Eu conheço o Vitor, eu já falei isso pra ele. Você conhece o pessoal da Lambda? Tá muito bom. Conhece seus pais. Ele é pai? Vamos lá. Lua, se puder me dar uma pequena luz, eu agradeço. Ouvi um Fora da Norma, que é o podcast da 42 São Paulo. Sigam aí no YouTube, Fora da Norma. Ontem, em que vocês estiveram com o Fábio Akita. Não é sobre o Fábio Akita esse episódio, fique claro, tá? Daria pra gravar? Dava. Só que tem que chamar o Akita aqui também, se a gente quiser gravar. Akita já vem, já é Brasil? Talvez das primeiras, mas acho das que não. Primeiras, olha, não. Isso daí dá um outro episódio. Mas, ouvindo o episódio que vocês tiveram com o Fábio Akita, ele fala muito sobre aprender bem fundamentos de programação para ser um profissional bom. Fiquei me perguntando, qual seria o paralelo a isso nesse mundo de gestão?
não acho que sejam só os fundamentos do manifesto da agilidade. Então, nosso tema aqui, tema cabeludo pra gente discutir, então eu botei vocês nessa cilada. Vou pegar um café já. Não, mas a Mari tem cabelo, pelo menos. Tá aqui, ó. Tá aqui. Eu e a Mari, a gente tá em peso aqui, a gente equilibra a coisa, Rafa, tá tranquilo. O ponto aqui é fundamentos. No ano passado, inclusive, Mari citou aqui, fiquei todo, mas no ano passado eu trouxe a máxima de que agilidade, pra mim, hoje, é gestão moderna bem feita. Ponto. Assim, a coisa evoluiu ao ponto de, cara, hoje se você faz gestão e você não bebe da fonte de gestão, se você não usa a agilidade da sua gestão, dentro do trabalho do conhecimento, tá? Só pra fazer um recortezinho aqui. Provavelmente você deve estar fazendo alguma coisa meio estranha que não condiz muito com o mundo atual, certo? VH já pensando em várias coisas, ó, já trazendo várias cenas aí. Mas, dado que agilidade é a gestão moderna bem feita, né, partindo dessa premissa, o que é a base? Quais são os fundamentos da coisa, né? Em que vocês se apoiam pra gente não ficar na superficialidade já citada, sabe onde? No keynote da Mari Graf, a superficialidade de conhecimentos ali no geral. Eu quero ouvir vocês. O que vocês consideram como a base da gestão, né? Assim como a base da programação, se a gente for falar lá com a Kita, provavelmente ele estava falando lá de algoritmos, estrutura de dados, né? Ele estava falando sobre estudar a essência da coisa, né? O que vocês trariam como base da gestão moderna? Bom, vamos começar. Existe um livro chamado Lado Humano das Organizações que descreve, de maneira geral, muitos dos fundamentos que a gente conhece hoje como fundamentos básicos de gestão relacionado ao objetivo em si da gestão, que é conseguir fazer com que um grupo trabalhe em conjunto da melhor maneira possível para alcançar o objetivo mais adequado para a situação. Eu acho que esse é um aspecto. Existe uma base da gestão, que é uma base da gestão de controle, do tipo, como é que eu faço para garantir com que eu tenha reproducibilidade de processos, garantir com que as pessoas eu consiga controlar um método produtivo, né? Tá lá, quem já fez TGA lembra do que eu tô falando. Essa é uma Teoria base. Geral da Administração. Teoria Geral da Administração. Passei. Isso. Lembra de alguma coisa? Não sei, mas passei. Tá, mas por trás do trabalho da agilidade existe sempre um princípio básico, que é a gente tá aprendendo a trabalhar junto para conseguir alcançar os objetivos que a gente tem de trabalho, né? Então, independente de qual é o viés teórico que você vai buscar, no fundo, é disso que a gente está falando. Como é que a gente trabalha melhor junto. E nisso, talvez esse livro seja bastante importante e significativo, porque ele é um dos primeiros livros que começa a discutir o trabalho de gestão do ponto de vista humano, não o trabalho de gestão do ponto de vista somos todos uma peça numa máquina que se chama organização, né? Como se nós fôssemos parafusos ou engrenagens. Essa metáfora, ela está muito ligada a um método de administração científica, né? Que é, eu não preciso das pessoas, na verdade a pessoa ela precisa funcionar como se fosse uma máquina, e para isso acontecer eu tenho que criar métodos específicos de controle. Eu acho que de cara dá para falar um pouco dessa questão, né? O que o livro vai trazer muito? Ele vai trazer uma ideia de que você precisa não necessariamente controlar as pessoas é a melhor maneira de você trabalhar bem com elas, mas a gente precisa de alguma forma trazer algum alinhamento com relação ao que essas pessoas querem fazer, como a gente trabalha junto para elas fazerem o que elas têm que fazer, né? E os incentivos dentro da organização são tão importantes quanto o trabalho que precisa ser feito, né? Um outro fundamento, né, principal aí, que quando a gente mede as pessoas, elas vão se comportar baseadas naquilo que a gente está medindo. E aí quando a gente pensa num modelo tradicional de gestão e um modelo mais moderno de gestão, você percebe claramente que o que está por trás é maneiras diferentes de medir as pessoas para tentar causar um impacto no comportamento o mais rápido possível, o mais alinhado possível com o que a organização pensa, ou com o que ela acredita, com o que ela quer executar. Legal, então começamos com a mobilização de pessoas enquanto seres humanos e não máquinas, né? Então, um dos primeiros fundamentos que o VH está trazendo é a mobilização de pessoas como seres humanos e a mobilização disso em prol de um objetivo comum. Estou fazendo paralelo aqui com algoritmos, tá? Isso é algoritmos para gestão moderna aqui, o que a gente fala em código lá. Talvez isso aqui seja um paralelo. Temos um bom começo aí. Rafa, Mari, o que vocês pensam em gestão?
Eu acho que já falou tudo. Não preciso. Que isso? Não, cara, eu penso muito sobre algumas questões de pensamento que a gente precisa levar, e tem a ver com o que a Mari falou hoje também, que Mais uma vez citada aqui nesse podcast. Que é o lance da gente entender que, primeiro, não dá pra saber tudo, então, assim, às vezes os times, o que a gente precisa fazer é coisas tão pequenas, né? Que a gente precisa fazer as coisas pra elas evoluírem, e a gente pensar que a partir desses pequenos passos, a gente pode ter ganhos muito, muito significativos, né? Então, cada passo que você dá, você evolui, né? Então a gente conseguir primeiro ter essa humildade de pensar, gente, né? Conecto com o Rafa, né? De pensar que a gente não sabe muito bem como a gente vai fazer, nem o que a gente vai fazer, porque a gente não sabe fazer trabalho do conhecimento direito ainda. A gente tá jogado numa fogueira, numa área que a gente não sabe direito como programar, não sabe direito o que fazer. E a gente tá ali fazendo, né, e aprendendo. Então, acho que esse ponto da gente primeiro ter a humildade de pensar que às vezes são coisas muito pequenas que a gente tem que fazer pra gente levar uma evolução deliberada, né? A gente precisa levar a evolução pra um caminho que a gente quer. E pra isso, como é que a gente faz? A gente vai controlando e cortando, né? Porque são alvos que se mexem toda hora, né? A gente tem objetivos como empresa? Tem, mas esses objetivos estão passeando por aí. E como é que a gente acerta eles, né? Como é que a gente consegue mudar eles aos pouquinhos? Então, eu penso que muito aí de fundamentos a gente conseguir pensar que são pessoas interagindo, né? E aí essas interações são mais importantes, né, do que os nodos especificamente, ou do que a gente vai usar especificamente, porque as ferramentas são muito necessárias. Aí eu vou trazendo aí pro que a gente fala de manifesto, que é, cara, as pessoas ali estão conversando, estão se falando, e às vezes a gente vê isso em times, acaba sendo mais fácil, mas quando a gente começa a levar isso pra coisas maiores, né, pra organizações maiores, como é que a gente tá vendo esse organismo vivo, grande, que tá se mexendo a todo momento, como é que a gente faz ele se mover pro lado que a gente quer? Então, eu vejo que a gente pensar aí, trazer outras linhas de raciocínio, né, que são outras metáforas, né, além da fábrica, trazer o social, né, trazer a sociologia, trazer a psicologia, trazer tudo, mas um pouquinho, né? Como é que a gente pode pegar um pouquinho, pensar um pouquinho, e às vezes olhar, cara, e pensar, cara, como é que a gente pode fazer um pouquinho melhor daqui pra frente? E eu vejo que essa humildade é necessária pra gente ter esse fundamento, né, de saber que a gente não sabe, e saber que a partir do momento que a gente não sabe, a gente precisa estar testando, a gente precisa estar vendo novas possibilidades e novas metáforas, né? Então essa curiosidade também eu acho que é muito importante, de a gente conseguir olhar para outros lugares e falar, pô, isso aqui talvez faça sentido, vamos testar? Vamos tentar, né? Então esse é um fundamento que para mim é muito importante. Vale dizer que o mesmo raciocínio que a gente construiu nos últimos 20 e poucos anos aí com agilidade, ele também aconteceu em outras áreas que não tem nada a ver com projetos de software, não tem nada a ver com mundo corporativo, tem questões relacionadas a como a gente administra grandes produções agrícolas, de que maneira que a gente se organiza como sociedade, como que a gente encara a realidade de periferia de uma maneira que é diferente do que a gente vem tratando hoje. Todos esses espaços, todas essas visões, elas agregam na ideia de que a gente precisa encarar de uma maneira diferente a interação entre as pessoas, né? Então é importante olhar para isso, e a gente dentro do mercado de tecnologia parece que está muito acostumado a só enxergar o nosso umbigo, né? Porque já que a gente sabe sobre TI, a gente sabe sobre tudo, né? Porque a gente está trabalhando em todos os mercados, né? A gente se esquece que as soluções que a gente está buscando hoje, ou estava buscando também lá atrás, elas já existiam há muito tempo. E elas já há muito tempo tinham sido pensadas, a gente só estava faltando elas começarem a ser utilizadas de maneira geral, né? Muito bom. Então, a gente tem, vou fazendo um compilado aqui, né? Então, a gente tem, primeiro, mobilização de pessoas em prol de um objetivo comum, é uma base sólida da gestão, o VH trouxe até referências aí. Rafa trouxe agora um tanto da humildade intelectual, dado que a incerteza, ela é constante. A gente está dentro do trabalho do conhecimento, né, da gestão do trabalho do conhecimento, em um mundo em que a gente simplesmente não sabe o que vai dar. Isso não significa inação, paralisia. Isso significa pequenos experimentos, né, pequenas ações que a gente não entende exatamente na totalidade como que reverbera no todo, e lidar com essa certeza dentro de uma humildade é uma das bases da gestão. Então temos agora estrutura de dados já apresentada aqui. Boa. Mari, o que você põe aí? Bom, acho que uma coisa que está conectada com o que o Rafa e o VH falaram, basicamente, é gente, né? São pessoas. Eu não tô aqui trazendo para um discurso kumbaya, tá? A ideia é que eu acho que tanto a gestão... A Mari cirandeira, né? Vamos fazer uma roda aqui. Traz o meu incenso.
Mas eu falo muito pensando mesmo quando eu penso em gestão moderna, eu acho que a gente tem que pensar em quais são as necessidades que a gente tem agora. Que a necessidade das pessoas e a necessidade das empresas, que é também para atender a necessidade de pessoas, que no geral a gente está vendendo ou proporcionando serviços e produtos e coisas para as pessoas, são diferentes do que a gente tinha um tempo atrás. Então não dá pra gente usar os mesmos tipos de solução. E até quando eu penso em agilidade, misturando um pouco, né, da experiência que eu tenho com gestão e com agilidade, eu acho que tem muito a ver com como que a gente torna o trabalho uma coisa sustentável na vida das pessoas. As pessoas não querem hoje mais ficar trabalhando 50 horas por semana, 60 horas, trabalhando num negócio que ninguém vai usar, sabe, evitando retrabalho. Eu acho que tudo isso, uma gestão bem feita de pessoas, de produtos, de engenharia, de processo, ajuda a gente a otimizar não só o trabalho, mas a vida das pessoas no final do dia, entendeu? Então, se a gente acabar não se atentando a isso, quais são as novas necessidades dessa galera nova que está entrando no mercado, da galera que já tá aí mais tempo, mas que já tem hoje um outro ritmo, um outro estilo de vida, de conhecer as pessoas, saber, tipo, quem quer crescer, quem quer ficar mais de boa, quem quer trabalhar pra caramba, quem não quer. A gente ainda vai acabar sempre fazendo coisas baseado num modelo do que a gente era antes, e hoje não dá mais. Ainda, principalmente, acho que depois da pandemia, mudou muito as prioridades da galera, né? Então, tipo, a gente vê o home office, a galera querendo trabalhar de outros lugares, querendo falar sobre outras coisas, e aí a gente fica tochando soluções que a gente estava trabalhando antes da pandemia. Eu nem tô falando de 20 anos atrás. Não dá mais, sabe? Ou a gente, enquanto gestão de todas essas coisas, se adapta para atender essas novas necessidades de pessoas e do mercado, ou a gente vai ficar para trás, e aí as pessoas não vão querer mais ficar nessas empresas que não proporcionam esse tipo de coisa para elas, entendeu? Genial. Então, vamos lá, compiladão. A gente começou com mobilização de grupos, mobilização de pessoas enquanto humanos como objetivo. A gente trouxe humildade intelectual, dado que o alvo está sempre mudando e a gente não conhece qual que é o destino exatamente. E agora a Mari traz o propósito e a intenção de cada elemento dentro desse sistema, né, de cada elemento humano, essa intenção e desvendar qual que é essa intenção, qual que é esse propósito, para tentar convergir de alguma forma. Temos aqui, deixa eu puxar a referência que eu acho que ela conecta fundamento de redes agora, hein? Algoritmos, estrutura de dados, redes agora. Não, eu ia complementar o que a Mari falou. No começo eu falei sobre um livro, né, que é o Aspectos Humanos das Empresas, do Douglas McGregor. Esse livro é de 1960. Eu vou ler um trecho do livro, rapidinho, um parágrafo, do livro escrito em 1960. Acima de tudo, veio o primeiro reconhecimento de um fato irrefutável. Nós não podemos forçar as pessoas a trabalharem pelos objetivos da gestão. O conceito antigo que só se faz trabalho no mundo sendo forçado através de ameaças e intimidação ou pelos autoritários métodos do paternalismo tem sofrido de uma doença fatal nos últimos 25 anos. Eu ouso crer que estará morto em algumas décadas. Então a gente está 80 anos no futuro e a gente ainda está vivendo um mundo em que intimidação é método reconhecido de gestão dentro das empresas. A gente ainda está vivendo um mundo em que todo mundo sabe o nome das empresas, que quando você entra, você não vê a sua família e muito provavelmente você vai ter um burnout nos primeiros 6 meses. Né? Então, quer dizer, quando a gente pensa, né, sobre quais são os fundamentos da gestão moderna, a gente está num momento bastante conflituoso nesse sentido, para a gente conseguir discutir se a gente está falando da gestão moderna, mas em que aspecto, né? Do que a gente realmente quer discutir sobre gestão moderna para impactar esse tipo de empresa? Ou a gente está no ponto que talvez seja minha colocação aqui, que eu quero que todas essas empresas morram e eu quero que não tenha mais ninguém querendo trabalhar nessas empresas. E a gente discutir gestão moderna para aquelas que vão sobreviver a uma realidade em que eventualmente as pessoas não aceitem mais trabalhar dessa forma, né? E aí sim a gente está falando sobre gestão moderna. Se a gente olhar para o que a gente acontece hoje, né, todos aqui que eu considero amigos trabalham em empresas grandes, já trabalham com empresas grandes, sabem de que a gente está muito longe de uma realidade que a gente está falando aqui, né? Porque é extremamente difícil disso acontecer, né? E aí? Cara, eu só um parênteses nisso, que tem o livro do Ben Horowitz, que ele fala sobre que me impactou bastante, que ele fala que existe uma diferença muito grande entre uma cultura de engenharia, né, e uma cultura de vendas, né? Então, quando você entra numa cultura de vendas, que são geralmente nossos pagadores, nossos pagadores, o sistema de incentivo é outro, né? E a galera tá lá fazendo 80 horas por semana e é isso, né? E tá tudo bem. Cara, às vezes eu ouço uns podcasts, assim, de galera desse mundo, assim, né? Que é meu brigo, e eu me sinto muito... Cara, é outro mundo, é outra bolha.
E a gente tá aqui discutindo, né, às vezes essas questões mais humanas e tal, e a galera não tá nem aí. E é essa galera que tá fazendo dinheiro, né? Isso que me deixa mais preocupado, assim. Então, quais os sistemas de incentivos que a gente pode mudar pra gente conseguir trazer essa gestão e acabar com ter mais saúde mental como um todo pra dentro das organizações e a gente puxar essa gestão moderna que a gente fala pra essas duas áreas? Como é que a gente faz isso convergir? Porque hoje existe uma briga muito grande. A gente que trabalha, né, pra outras empresas, principalmente, a gente tem esse conflito, né, que é, cara, preciso manter a saúde da minha equipe, né? Enquanto a galera tá falando, cara, não tô nem aí, eu preciso ganhar dinheiro. Eu sinto que se a gente continuar aqui por mais 2 ou 3 horinhas, a gente bota fogo em algum prédio por aí. Né? Tem mas fundamento... existe, aí a questão, existe uma forma de conciliar isso ou já tá tudo perdido? Não sei. Talvez eu esteja num momento meio nihilista, né, de quem já jogou a toalha. Alguém me dá uma Alguém me segura. Mas acho que um ponto interessante, respondendo a pergunta do Vitor Hugo, um outro fundamento para se ter em mente é a maneira como as organizações criam incentivos e como esses incentivos direcionam os comportamentos da organização. É extremamente importante entender que por trás de todo o comportamento que existe na tua organização, se a tua organização é competitiva, se ela é uma organização colaborativa, se ela é uma organização inovadora, o que está por trás disso são sistemas de incentivo que fazem com que as pessoas trabalhem numa direção específica. Então, se você tem uma organização em que todos os incentivos são individuais, ela vai favorecer a competitividade entre as pessoas, entre as áreas, entre os times. E isso é importante você entender, porque muitas vezes quando a gente vai discutir sobre eu tô vendo um antipadrão de gestão aqui, eu tô vendo um time que não consegue se conectar, eu tô vendo um espaço não colaborativo, muitas vezes mexer nos incentivos, ou financeiros, ou de reconhecimento, afeta a maneira como as pessoas trabalham. É importante ter isso em mente quando você tá pensando em gestão na organização, numa visão de mais alto nível, assim, né? O fundamento que eu ia trazer era um tanto desse, que é sistemas. Acho que sistemas dinâmicos, né? Basicamente. Acho que é um fundamento da gestão moderna que várias dessas empresas que mencionaram só ignoram, né? E tentam achar que o sistema não é dinâmico, que a coisa não. Se você desenhar bonitinho, se você colocar certinho, as peças vão funcionar, e se a peça estragou, tira, põe outra e tá tudo bem, né? Se a peça tá muito paradona, então vende essa parte, né? Então, eu acho que entender, e aí unindo um pouco tudo que vocês trouxeram, né? Entender como um sistema dinâmico, né? E beber dessa fonte, desses fundamentos de quem lá na década de 60, 70 já estudava sistemas dinâmicos, talvez a gente consiga achar esses fundamentos, assim, da gestão, mais propriamente. Eu vou só complementar o que o Rafa falou, tipo, beleza, o que a gente faz, né? Acho que a gente tá muito longe do ideal, e o que a gente tá falando aqui é muito de um lugar de privilégio. A gente sabe que não é a realidade da maioria das pessoas, assim, muito consciente. Mas acho que a gente já tá pelo menos um passo à frente do que tava em 1960. Ou a gente continua forçando isso de algum jeito, e eu tô muito, assim... eu sei que eu não vou conseguir mudar o mundo, mas alguma mudança eu consigo fazer. Que seja dentro da empresa que eu tô, do grupo que eu tô, das pessoas que eu consigo influenciar, e tá tudo bem. Então acho que é a gente continuar empurrando essas coisas e mostrando pras pessoas, através de cases, através de dados, através do que a gente precisa fazer. Ou a gente continua nesse movimento, ou essa coisa vai voltar e vai engolir a gente, entendeu? Então eu acho que quando eu vejo um Agile Brasil cheio, eu vejo empresas de diversos segmentos, eu acho que a gente tá conseguindo de alguma maneira, impactar ou fazer as pessoas pensarem, tipo... Eu não tô falando de semanas de 4 dias, tá? Que tomara muito que a gente consiga, mas que tá longe da maioria das pessoas, enquanto a gente ainda tá falando de pessoas que são escravizadas hoje em dia, sabe? É uma ponte gigante de um lado para outro, mas ou a gente continua nessa e a gente sensibiliza para que outras pessoas também continuem daqui para frente, ou a gente vai morrer na praia, cara, porque as pessoas estão tentando há muitos anos. Mas, assim, sensibilizou a gente, vai sensibilizar outras pessoas que concordam com a gente, cara. Você tem uma experiência foda, que é trabalhar num tipo de mercado, né, de dentro de um tipo de mercado, que é o mercado financeiro, já há muitos anos, né? E a gente tá falando aqui sobre essa questão desse tipo de cultura, aquela cultura meritocrática, competitiva e tal. Como que você, no teu dia a dia, lida com isso, sendo uma pessoa que, né, forma times, lidera times? Como é que é essa dicotomia e esse conflito? Putz, cara. Do que você pode falar, né? Do que você pode falar que não tá coberto por NDA. Só não se conectar com o resultado, não, tô brincando. Inclusive, o NDA do seu coração, né? O NDA dos seus sentimentos. Eu acho que Eu acho que a gente cada vez...
sabe os objetivos que a gente tem enquanto área, enquanto ali pessoas pra atingir, pra entregar as coisas pra organização. Esse é o meu papel de gestão. Eu preciso conectar a necessidade das pessoas com a necessidade da empresa que tá me contratando pra fazer esse trabalho. Então, considerando o que eu tenho que fazer, qual é a melhor forma de conseguir fazer isso? É assim que eu consigo, entendeu? É tipo, sabendo que, às vezes, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas que não é necessariamente o cenário ideal, que não é necessariamente o que acredita, mas garantindo ao máximo que a maioria das vezes vai ser. Dentro das condições que a gente acha legal, da forma como a gente quer trabalhar os nossos processos, da forma como a gente quer trabalhar com as nossas pessoas, e tentando ganhar ali, como eu falei hoje de manhã, os aliados, os primeiros aliados, pra ver que, tipo, caraca, dá pra fazer desse jeito? Dá. Demora um pouquinho, dá uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, mas dá pra fazer diferente. Então, acho que é muito isso, assim, é tentar conectar com a necessidade da empresa, mas sem esquecer da necessidade das pessoas e achar um ponto de bom que não vai ser o ponto de bom só da empresa e não vai ser o ponto de bom só das pessoas. Precisa achar um meio do caminho. E o principal é trazendo honestidade para as pessoas, de falar, ó, isso eu consigo fazer, isso aqui eu não consigo. E as pessoas entendem, sabe? Tipo, elas entendem que é o mercado, que é dinheiro no final do dia, que não é só sobre... Pagar, né? Exato. Que tá ali, que é uma empresa, que quer lucro, que tá empregando um monte de gente. E as pessoas sabem disso, sabe? Ninguém é ingênuo. Tô tratando isso com honestidade de falar, ó, isso dá pra fazer, isso não dá. Quem sabe na próxima a gente consegue fazer diferente, vamos dar um primeiro passo. As pessoas compram essa ideia, sabe? Então, eu tento não criar bolhas dentro da empresa, mas eu não consigo. Mas faz parte, né? Eu acho que uma perspectiva nihilista da coisa, VH, talvez torne mais difícil enxergar, porque assim, a Mari, pra responder, ela deu uma cavada, né? Assim, tipo, cavou e encontrei, putz, ó, tá aqui, tem isso daqui, né? Se a gente adotar, você trouxe a sua perspectiva, talvez esteja meio nihilista, né? Quando eu me pego dentro de uma postura um pouco mais nihilista, eu não começo nem a cavar, né? Eu só olho e falo, cara, claramente aqui, mesmo que eu acabe encontrar, é isso, você acaba caindo no cinismo, que é perigoso, porque talvez esse cinismo faça a gente parar de remar, né? Que é o que a Mari falou, do tipo, quando a gente fala de remar, não é uma questão de esforço, assim, do tipo, puramente esforço, né? É uma questão de coração também, né? A gente tá aqui na Jaio Brasil, você tá gravando esse podcast, tipo, nem ganha dinheiro a gente tá, só tá... Não? Ué. Não, então, você gente, tá, Lula. Desculpa. Ó, tem mais um fundamento aí nisso que você acabou de dizer. A Mari falou que é pra deixar claro quando tá ganhando dinheiro. Eu não tô ganhando dinheiro com esse podcast. Isso, obrigada, Lula. Muito obrigada. Tem mais um fundamento de gestão respondendo nosso grande internauta Vitor Hugo Bassa aí. Óbvio que eu vou lembrar o nome dele pro resto da vida agora. Que é... que o cinismo, né, ele é reflexo de um baixo engajamento. E entender como as pessoas se motivam é um fundamento da gestão moderna. E talvez eu acho que seria legal, né, abrir para vocês falarem um pouco, que é como é que as pessoas se motivam, né? Como é que a gente motiva as pessoas, né? A gente motiva as pessoas ou não? Eu acho que não. Quer dizer, eu acho que a gente pode Boleto dar motiva. coisas... Hã? Boleto motiva. Exato. Eu acho que assim... O que motiva as pessoas Olha é delas. mesmo aí, gente. Segura. Eu acho que vale... Eu acho que cada um tem uma motivação diferente, mas é bom entender, tipo, quem tá ali pra trabalhar pra ganhar dinheiro pra escalar no final de semana, quem que tá ali pra trabalhar porque quer virar diretor ou diretora, quem tá ali pra trabalhar porque quer dar uma escola melhor pro filho. Cada um tem a sua motivação. Se eu puder dar mecanismo para que as pessoas encontrem inspiração e motivação dentro do trabalho, excelente. Mas eu não vou forçar isso e eu já não quero mais hoje também ter essa carga de que eu preciso fazer isso. Eu achei já que eu tinha. Seu peso emocional, né? Não dá, sabe? Mas eu acho que eu tenho uma conexão mais próxima de todo mundo que eu consigo ter para entender o que leva essa pessoa pra frente, né? Quais são as coisas? E às vezes, inclusive, da pessoa falar, tipo, você não tem motivação, eu só tô aqui. E tá tudo bem também. O que eu posso fazer pra te ajudar? Pro estar aqui ser o suficiente pra te tocar a tua vida nesse momento. Então, acho que não. Acho que a gente cria mecanismos, acho que a gente pode criar ambientes para que as pessoas vejam coisas e se inspirem nelas e pensem em novas coisas, mas a motivação, ela é bem pessoal, assim, de certa forma, sabe? Sim. Cara, eu ia falar algo nesse sentido, que, né, anos trabalhando com pessoas, assim, e você vê que como é que a gente cria mecanismo realmente que a gente possa acolher bem esses dois tipos de pessoas? Porque eu vejo que na Thaler, por exemplo, tem pessoas extremamente engajadas e outras pessoas que estão lá porque querem programar. E eu sei que vão sair daqui 1 ano, daqui a 2, porque vão receber outra proposta ou querem outro desafio. E tá tudo bem, né? E como é que a gente faz isso acontecer realmente? Para que isso seja, primeiro, claro para todo mundo, né? Esteja na mesa, seja transparente, né? Para todo mundo e que a gente consiga, né, nesse meio tempo que a pessoa tá ali, né? Ter uma troca justa, né? De trabalho por dinheiro e tal.
Né? Porque não tem como você fazer todo mundo ter motivado. E até numa empresa como a nossa, né? Que a gente tem toda essa questão e tal. Mas todo mundo quer mudar o mundo, né? Todo mundo diz, pelo menos, que quer mudar o mundo. E isso conecta com algo que eu queria dizer antes, que é... Eu acho que Nietzsche tava de boa com mudar o mundo, tá? Assim, só... Nem todo mundo, só Nietzsche. Não, então... A Erika Briones escreveu um post esses dias que ela fala sobre essa questão de querer imitar empresas que não dão lucro. Né? É verdade, muito bom. Muito bom. Tá no LinkedIn. E hoje a gente tá assim, né? A gente tá criando vários mecanismos e tal, e você vai ver, né, o que essa empresa realmente tá gerando, e não tá gerando nada, né, cara? E aí, no fim, será que vale a pena pra gente que não, né? Eu tenho tanto dinheiro que nem eles pra poder imitar o que eles estão fazendo e tentar ir pra um caminho desse, né? Talvez sim, talvez não. Eu tenho uma visão que eu vou tentar fugir um pouco do Kumbaya aqui, vou tentar guardar meu incenso na mala, talvez eu fale, e talvez vocês sintam o cheirinho de incenso aí no ar. Mas eu não fujo do meu papel de liderança da coisa também. Então eu acho que eu trazer... Óbvio, uma parte desse papel de liderança é eu entender que cada pessoa tem seus próprios objetivos, suas próprias motivações, seus próprios propósitos. Inclusive, é um dos fundamentos que a Mari trouxe aqui inicialmente. Mas eu entendo que dentro do meu papel de liderança tem também a parte de inspiração. Eu me entendo como inspiração, né? Então, trazendo dentro desse contexto local da Jaio Brasil aqui. Se eu falei, putz, eu vou gravar uns podcasts na Jaio Brasil e tal, é porque eu sei que eu tenho, de certa forma, uma figura de liderança aqui, eu consigo usar essa figura de liderança pra gente continuar remando rumo a um propósito. Por que eu tô trazendo por esse aspecto? Porque eu acho que essa figura de liderança inspirando pessoas talvez consiga trazer as pessoas, e aí pegando o fundamento que o VH trouxe, que é a mobilização de pessoas rumo a um objetivo comum, talvez possa adequar naturalmente a motivação dessas pessoas para ser mais do que simplesmente os boletos que tem que ser pagos no final do mês, sabe? Então eu trago um pouco para mim desse papel de liderança, de inspirar. Eu vou conseguir? Não, inspirar não é uma coisa certa, né? E a gente traz a coisa da incerteza, né? Putz, o alvo tá movendo. Mas dentro da minha figura, eu vou ao máximo do tipo, putz, se eu sei o quanto a Jaio Brasil mudou minha vida, eu vou falar lá no trampo pra galera que trampa comigo, eu vou falar, porra, a Jaio Brasil, conhece? Vai motivar a pessoa? Ela vai falar, não, que bosta que o Lu tá falando. De novo, mais uma conferência, Lu, que chato. Mas eu tô no meu papel que é do tipo, ó, esses caminhos funcionaram pra mim. Será que tem algum que funciona pra você, sabe? Não. Só pra deixar claro que eu não falei pra não, né? Eu sou mais super a favor dessa inspiração e tal, né? Mas assim, eu já cheguei numa conclusão que eu não vou conseguir inspirar todo mundo. Acho que essa aceitação é importante. E aceitar isso, né? Porque você fica às vezes frustrado, né? Que a gente tava falando. Eu acho que tem como é que a pessoa não concorda comigo, né? Como pode? Eu não consegui mudar o mindset dela, né? Você sabe que no início eu busquei todas aquelas pessoas que queriam mudar o mundo a qualquer custo e estavam dispostas a transformações profundas, né? E a gente aprendeu, né, que quando você está construindo a empresa, tem momentos que essas pessoas não necessariamente contribuem para uma visão global de caminho para a organização, né? Que elas são que muitas, se você tiver um time em que todo mundo quer questionar e mudar e transformar tudo a todo tempo, talvez não seja o melhor momento. O que eu acho que é interessante é a gente falar, sim, as pessoas se automotivam, né? Elas têm as motivações próprias dela. A gente consegue inspirar as pessoas, mas uma coisa é fato. Todo mundo quer fazer um bom trabalho. Dificilmente você vai encontrar pessoas que estão ativamente fazendo o próprio trabalho ruim. Ela pode não entender como fazer um melhor trabalho, ela pode estar numa situação em que ela se sente afetada, né? E por isso o trabalho dela é ruim, mas todas as pessoas querem fazer um bom trabalho. No meu papel inspirador, tá muito em tentar me conectar com aquilo que as pessoas querem fazer de bom no trabalho, né? Então, como que a gente consegue alinhar a expectativa das pessoas porque elas querem para a vida delas, que elas realmente podem se conectar com a organização ou não, faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, todas elas querem executar um bom trabalho. Como que a gente consegue viabilizar um espaço em que elas executem um bom trabalho que elas tanto querem realizar dentro das atividades diárias dela? E aí, não necessariamente a gente precisa de um alinhamento de propósito, né? Não necessariamente eu preciso realmente todo mundo tá ali porque quer ver essa organização crescer pra caramba ou quer virar diretor. Às vezes não, cara. A gente tem um caso de uma pessoa que a vibe dela é: eu quero programar, construindo família agora, eu não quero ter o impacto do trabalho de liderança, eu vou ter meu filho e ficar de boas, e é isso aí, acabou, né? E tudo bem, e tá tudo maravilhoso. Mas, de novo, a gente alinhar, a saber, né? Porque esse é um outro fundamento da gestão moderna que talvez, quando a gente olha para a gestão científica, né, antiga,
não era esse o fundamento, né? As pessoas querem fazer um bom trabalho. A gente não precisa alinhar tudo ao propósito e basta a gente conseguir alinhar, né? Elas querem fazer um bom trabalho, então como que a gente consegue construir um espaço para ela fazer um bom trabalho? E aí os propósitos se alinham naquilo que faz sentido. E tá tudo bem. Mas aquilo que tu falou do incentivo me pega muito, porque eu acho que isso ainda não acontece nas empresas. Uma pessoa que tá, sei lá, 4, 5 anos no mesmo cargo, ela é vista muitas vezes como incompetente. E às vezes é simplesmente porque ela tá de boa ali, fazendo um ótimo trabalho, ela não precisa de mais, sabe? E ela é ótima naquele lugar, ela tá ali resolvendo os problemas, ajudando as pessoas, entregando o trabalho dela, e a gente fica sempre esperando que a única forma de crescimento é crescer na empresa. Inclusive, empresas têm incentivos do tipo, tu tem 2 anos e meio aqui para próximo nível. Up or out. Exato. Então, eu acho que em muitas maneiras, eu concordo 100% contigo, assim, a gente não dá o espaço para que a pessoa escolha, tipo, é até aqui que eu vou, por enquanto, daqui a 1 ano a gente conversa, mas por enquanto eu quero ir até aqui. Então, tem tantas coisas que a gente precisa considerar quando a gente tá falando. Aqui a gente acabou entrando mais em gestão de pessoas, mas é quando tá falando da gestão das empresas como um todo, assim, que esse tipo de coisa a gente tá botando todo mundo sempre nas mesmas caixas, tentando encaixar elas nos mesmos quadrados e tipo, não dá mais, cara, isso aqui não vai levar a gente pra frente. Quer dizer, as empresas podem continuar trabalhando sim, mas elas vão estar com os melhores profissionais? Não sei. Elas vão conseguir entregar o melhor resultado? Não sei, porque como que as pessoas vão entregar o melhor trabalho? Positivo no geral, né? Exato. Como que as pessoas vão trabalhar, entregar o melhor trabalho que elas são num ambiente bosta, sabe? Sim. E é bem isso que eu quis dizer quando eu falei, cara, vai ter pessoas que não vão estar. Exato. E a gente tem que saber, aí agora, como daqui pra frente. Ainda mais, cara, geração Z, toda essa treta que tá rolando, Kite Kitchen. Cara, a galera não quer mais se dedicar a vida pra empresa. Não quer. Isso é ótimo. E algumas pessoas vão querer. E essas pessoas que querem, cara, legal também. Vai ter espaço pra isso. Como é que a gente também incentiva esse tipo de pessoa, né? Quem quer, e a gente mantém quem não quer, porque, né? Quem não quer também vai trabalhar, também vai fazer coisas que vão ser importantes pra gente se evoluir como corporação. Eu achei muito bom que a gente começou trazendo fundamentos, depois a gente trouxe a aplicabilidade desses fundamentos. Desculpa, Vitor Hugo, a gente já viajou aqui. Inclusive, espero o Vitor Hugo Bassi aqui. E toda a família Bassi, por que não, né? E todos os VHs da vida. Espero que você tenha sido atendido. A gente faz uma aí. conferência de VHs Bassi. Da família Bassi. Você sabe que já teve uma de Rafaéis, né? Já teve. Verdade, Rafazagem. Você foi? Eu fui. Dei palestra. Rafazagem, dentro da agilidade. Sim. Teve palestra do Albino, do Jaguar, minha. O Rafão foi também? Molezinho. Não lembro se Molezinho. ele foi. Moleiro gravou. Muito bom, gente. Vitor Hugo, muito obrigado por sua pergunta, querido internauta. Espero que a gente não tenha viajado muito aqui. A gente tentou guardar os incêndios. Posso dar uma resposta final pra ele também não ficar aqui, tão... ó. Então, ó. Pensamento sistêmico, complexidade, foca ali no pessoas. Rafa. Não, volta aos pouquinhos. Pensamento sistêmico. Segue o flow. Segue o flow aí, ó. Temporada 2. Gestão de fluxo. Temporada 1. Pessoas, fazer diferente. Vamos fazer diferente, siga a gente. Só um jabazão, é isso? Não tô vendendo, gente. Não tô Hashtag recebendo publi. nada. Os fundamentos da Podcast gestão. do nome da 3 sobre gestão. Podcast do nome Blog da Thaler. Blog da Thaler. Tem tudo lá. Aí, ó, a gente tá tentando mostrar os fundamentos da gestão no dia a dia. É isso. Muito bom. Muito obrigado, galera. Espero ansiosamente keynote do Rafa amanhã. Yes. Ansioso, Também. Rafa? Ansioso? Pra caramba. Não, eu já falei com o Vitor Hugo ali, foi um sucesso. Valeu, galera. Um abraço. Valeu.